galera, sejam bem-vindos ao nosso novo canal. Não é canal não, né? Nova série. Fala galera, seja bem-vindo à nossa nova série no canal do AMP, Ministério Jovens da Primeira Igreja Batista de Fortaleza. Eu sou o Léo, sou pastor desse ministério. Estou aqui para responder as perguntas que você tem, que você gostaria de fazer a um pastor, mas não tem coragem de chegar na cara do seu pastor e fazer para ele. Então você, de forma anônima e covarde pode tirar, vai poder fazer essa pergunta e a gente vai tentar responder. Detalhe, eu não vou responder todas as perguntas com seriedade não, a gente também vai zoar um pouco aqui, porque também, né, rir também é um bom remédio, né, e Deus também é humor. Valeu galera, Deus abençoe, e não sei, não precisa de Deus abençoe. Nem né? de valeu galera. Mas nem de valeu galera. Então manda aí Léo, quais são as perguntas? Primeira pergunta, pastor Léo. Pokémon é do capeta? Bom, Pokémon, se ele é do capeta, eu não sei. Eu nunca vi o capeta desenhando Pokémon, eu nunca vi o capeta produzindo Pokémon. Se o nome desses bichos, na realidade, eu não sou um grande estudioso de demonologia, muito menos de Pokémonologia, né? Então se uma coisa está ligada à outra, sinceramente eu não sei. Pastor, o que o senhor faz quando, em dia de pregação, seu ser está em pedaços por alguma tribulação? Meu ser, velho. Seu ser está em pedaços. Por que ele fica Por alguma sério na pergunta zoeira e na pergunta séria? Seu ser está em pedaços. Então vamos lá, resposta. Em dias de pregação, muitos pregadores se encontram em pedaços mesmo. Essa coisa do seu ser em pedaços é que eu estou tentando filosofar aqui, como o meu ser ficaria em pedaços, né? Mas quando a gente não está bem e é um dia de pregação, realmente é um momento de dedicação, de confiar em Deus. Eu já ouvi de um orientador, um pregador, um conselheiro que eu tenho, que disse que quando nós estamos nervosos, muitas vezes é para mostrar o quanto nós devemos confiar em Deus para pregar e não confiar em nós mesmos. Então muitas vezes a gente não está bem, mas a mensagem de repente sai bem, porque é o que Deus quer falar e é o recado que Ele quer passar à igreja. Pastor Léo, por que só pessoas em boa posição econômica têm evidência na igreja? Evidência é quando ela deixou a impressão digital. Ela deixa evidências na cena da igreja do crime. Ai meu Deus, evidência. Tem uma música Evidência, né? Bom, infelizmente, não somente nas igrejas, mas em muitas relações sociais, interações, pessoas que têm grana, pessoas que têm dinheiro, elas acabam se destacando mesmo. Eu falo isso com muito pesar no coração, pois quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo que eram os pobres, o que realmente não tinha nada e dependia dos outros, que fizeram grande diferença. Como alguém que eu tenho muita admiração na Bíblia, que é Paulo. Paulo não tinha nada, ele dependia dos outros, dependia da ajuda da igreja, dependia das ofertas da igreja, e ele é um cara que ganhava destaque na palavra de Deus. Então, sinceramente, eu fico muito triste num ambiente que valoriza esse tipo de coisa. Na verdade, a gente tem que valorizar as pessoas, não o que elas têm, né? Então é um grande erro e nós, igreja e outras interações sociais, infelizmente cometem esse erro. Eu tenho que ser sincero, isso realmente acontece, mas não deveria. Pastor Léo, o que a igreja cristã atual pensa sobre o feminismo? Olha, eu sei o que eu penso sobre o feminismo. Eu não tenho condições de pensar por toda a igreja. Eu sei que há muitos pontos de convergência, há muita crise, há inclusive pensamentos muito ligados ao próprio feminismo, né? Você tem manifestações dentro da própria igreja, dentro do próprio cristianismo, pessoas que são a favor do feminismo, mas por outro lado tem movimentos que são completamente contrários e aí pendendo para o machismo. Então assim, eu não tenho como responder por toda a igreja. Mas todo ismo, quando ele chega numa crise dessa, quando ele chega ao ponto de impor sobre a outra forma de pensamento, é perigoso. Até mesmo o cristianismo, quando ele não sabe dialogar com outros saberes, ele também pode ser perigoso. Então nós temos que buscar realmente fé, buscar realmente o que Deus está falando e não ficar nos prendendo a ideologias ou ideologismo, né? Para rimar com ismo e nismo. Pastor, se eu xingar um irmão em pensamento, eu preciso pedir perdão? Em pensamento. Muito bom. Se você descobrisse com certeza que Deus nem existe, continuaria trabalhando como pastor?
eu não gosto muito de pensar na seguinte proposta, né? No como seria se fosse. Mas se um dia eu chegasse à conclusão de que, de repente, Deus não existe, e eu largaria o que eu estou fazendo, porque eu estaria vivendo uma mentira. Assim como algumas práticas pastorais, como o aconselhamento, a pregação. Se eu não estou acreditando naquilo que eu estou fazendo, então por que eu estaria fazendo? Então eu estaria enganando a mim mesmo e as pessoas. E isso entra em conflito com a pessoa que eu sou, comigo mesmo, né? Eu abandonaria, né? Mas isso é um como seria se fosse e não é. Pastor, por que o senhor anda de Hilux e Land Rover e o pobre fiel anda a pé? Não deveria ser o primeiro a dar exemplo de humildade? Pois é, há um tempo atrás eu vi uma entrevista no programa de TV, não vou mencionar o programa e nem o entrevistador, porque eu não tô ganhando nada deles para fazer isso. Mas eu vi uma pergunta muito interessante. Havia um confronto entre o entrevistador e o pastor que estava sendo entrevistado, e ele é pastor de uma denominação, de uma grande denominação no Brasil. E essa pessoa perguntou a respeito de prosperidade, né? De pessoas que pregam por aí que você, uma vez que você tem uma vida com Deus, ele vai te dar dinheiro, vai te dar riqueza e bens. E há muita gente que procura esse tipo de coisa. Mas a entrevistadora perguntou como é que pode um pastor pregar prosperidade se na igreja ele era a única pessoa que tinha avião, né? Era o pastor da igreja. Bom, na realidade a resposta dele não foi boa, não foi convincente. E eu fico pensando, onde realmente deve estar o nosso coração nisso tudo? Realmente, como em outros ambientes, como no mercado de trabalho mesmo, no mundo corporativo, há pessoas que são verdadeiros mercenários. Eles estão ali pelo dinheiro, pelos bens. Isso também acontece, infelizmente, no ambiente da igreja. Eu também conheço grandes homens de Deus que não estão preocupados com essas coisas, sabe? Eu não sou o pastor que tem a Hilux, sabe? Talvez essa pergunta deve ter sido a algum outro pastor, né? Se você está me ouvindo, pastor, me empreste seu carro. Mas, infelizmente, não é bem assim. Agora, que existe uma ligação do sustento ao ministério, existe. Mas isso pode ser uma resposta para uma outra pergunta. Pastor, pode-se considerar uma posição escatológica como a verdadeira? Bom, qualquer posição você pode ter como sua verdade, mas não quer dizer que tem que ser a verdade para todo mundo, porque posição é posição. E posição tem um ponto de vista que é a vista de um ponto. E isso pode ser complicado para a vida de uma pessoa, né? Eu tenho minhas posições teológicas, eu tenho minhas posições escatológicas, mas eu não posso sair impondo sobre a vida das pessoas. Eu até tenho um cuidado e eu posso até me enganar e errar algumas vezes de quando estou pregando, mencionar que aquilo que eu vou anunciar em dado momento é uma posição e não necessariamente uma interpretação fechada da palavra de Deus. Muitos casos, há muitas ideias na Bíblia que nos dá margem para pensar em situações diferentes, não opostas. Não que na Bíblia há contradições, eu não creio nisso. A Bíblia ela é suficiente e ela diz exatamente o que precisa ser dito. Mas há pontos de vista e interpretações que podem ser feitas, como a dicotomia, a tricotomia, né? A divisão do homem em corpo, alma e espírito, ou somente corpo e alma. São questões que são de posição, mas isso não diminui quem é Deus, quem é o Espírito Santo, a ação de Jesus nas nossas vidas, isso não tira. Então uma posição escatológica ela precisa ser respeitada, porque é uma posição, mas não tem que ser e nem pode ser uma verdade. Pastor, por que alguns trechos da Bíblia são ignorados e outros não? Qual o critério que se usa para essa seleção? Por que você acha que as pessoas que não são da sua religião têm que viver sob as leis do seu Deus? Bom, eu não penso que as pessoas que não são da minha religião têm que viver sobre a lei do meu Deus. Na realidade, eu acredito que o meu Deus é o Deus universal, é o Deus que está em todo lugar. E se ele estabeleceu leis, todas as pessoas vão se submeter. Mas eu não posso obrigar ninguém a aceitar isso. Eu acredito nisso, mas eu não posso obrigar ninguém a aceitar. Mas a outra pergunta fala sobre trechos da Bíblia. E realmente, há inclusive manifestações de fé, igrejas que se autodenominam cristãs, que desprezam textos da Bíblia, que simplesmente ignoram o que a palavra de Deus está dizendo. Isso muitas vezes pode acontecer até numa leitura nossa. Há coisas que a gente lê na palavra de Deus e que diz, não, eu não quero isso para a minha vida. Humanamente falando, nós somos capazes de fazer isso. Nós temos que ter uma leitura mais investigativa, nós temos que ler a Bíblia e deixar também ela falar ao nosso coração. E não ceder ao fracasso de eliminar algumas coisas.
eu acredito que a palavra de Deus, ela é completa e eu preciso tê-la completa na minha vida. Se alguma religião ignora trechos, tem alguma coisa errada. Ou ela está criando a sua própria Bíblia, ou então ela está fazendo dela apenas um pretexto para falar sobre sua religião. Isso aí precisa ser investigado, não custa nada perguntar, não custa nada olhar e questionar. Será que é isso mesmo que o texto está dizendo? O pastor tem que saber tudo que as ovelhas fazem? É importante o pastor saber algumas coisas que as ovelhas fazem, mas tudo é tudo mesmo, sabe? E aí fica até complicado, até invasivo, e até para o pastor é muita coisa na cabeça dele saber tudo que as ovelhas fazem. Eu acredito que Jesus é algum pastor e ele sabe o que você está fazendo, você que está me vendo agora, ele sabe. Porém, é muito complicado. E melhor dizendo, é impossível o pastor saber tudo que as ovelhas fazem, a não ser que seja um super apóstolo, né? Alguém que tem grandes poderes para isso. Eu pensava que ele ia fazer o trocadilho com as ovelhas, tá ligado? Como assim? As ovelhas. Pastor, por que o dízimo, que pertence à lei dos judeus, ainda é aplicado para os não-judeus, com o benefício da fidelidade de Deus para os que dão? Por que não somente a oferta? Interessante pergunta. O dízimo realmente foi aplicado na religião judaica. Assim como o sacrifício de animais, ele pertence ao judaísmo. E o cristianismo, a base do cristianismo é o sacrifício de Jesus. Jesus morreu na cruz e por conta do sacrifício dele, nós hoje somos vivos, nós vivemos com base na morte dele e na vida que ele nos dá a partir disso. Nós temos a vida eterna em Cristo Jesus. Mas pensar no sacrifício de Jesus e o significado dele é também um conceito judaico. Então assim, por que eu preciso anular certos conceitos judaicos se tem outros que eu não quero anular, né? A questão dos dízimos realmente faz parte de uma religião. E ainda que seja uma religião judaica, uma religião do Antigo Testamento, foi algo imposto por Deus. Então eu não posso desprezar isso. A gente tem dificuldade de lidar com o dízimo, de falar a respeito dessa coisa, porque envolve dinheiro, envolve... E eu sei que as pessoas têm dificuldade, porque, inclusive, há muitas lideranças, muitos pastores que usufruem disso, que acabam explorando a fé das pessoas a partir disso. Eu acredito que se há picaretas que estão explorando as pessoas por causa de dinheiro, a gente precisa esclarecer as pessoas e não simplesmente anular aquilo que foi aplicado na palavra de Deus. Dízimo está na palavra, oferta também. A questão do dinheiro também tem a ver na palavra. A gente precisa saber lidar com isso e falar com muita franqueza o que é certo e o que é errado. Faz parte do judaísmo, mas também faz parte da fé cristã. A fé cristã é herdeira do judaísmo. Pastor, se um novo convertido sofre um acidente e passa a ter amnésia e esquece que é cristão, ele continua salvo? A salvação, ela não depende da nossa memória, né? A salvação está em Cristo Jesus e isso independe de qualquer esforço humano. A palavra de Deus diz que é pela graça. Então não tem nada que eu faça para merecer ou para desmerecer a salvação. Ele já fez, ele já morreu por nós. E eu tenho que saber disso, eu tenho que saber que é por graça, eu simplesmente sou alcançado. Um crente que sofreu um acidente, perdeu a memória, ele vai para o céu, com memória ou sem. Última pergunta, pastor. O que você prefere, ter cabelo ou altura? Bom, eu prefiro... cabelo alto, né? Bom, na realidade eu prefiro ter um cabelo alto. Bom, galera, esse foi mais um Perguntas ao Léo. Foi o primeiro, não é mais um. Bom, galera, nós vivemos na linha do tempo e esse foi o primeiro, mas ele é mais um se a gente olhar de frente para trás, né? Bom, galera, esse foi o nosso primeiro Perguntas ao Léo. Eu sei que eu não consegui responder todas as perguntas, você de repente ficou com mais dúvidas e para isso eu peço várias coisas para você. Curta o nosso vídeo, compartilhe, mas também comente, mande perguntas no privado ou escreve aqui embaixo mesmo do vídeo. Siga as nossas redes sociais, Somos Amps, no Facebook, no Instagram e também no YouTube. E fala aí pra galera, o que é que vocês estão achando? Vocês querem ouvir mais respostas? A sua pergunta é zoeira, a sua pergunta é séria, mas a gente tá aqui realmente para compartilhar, para falar mais
daquilo que Deus tem falado aos nossos corações e para mostrar que ser igreja também não é aquela coisa careta, aquela coisa parada. Então manda aí a sua pergunta, curta nosso vídeo e dispara aí para onde você quiser. Valeu!